Tá no ar mais uma edição do nosso podcast do Tiago, sempre um momento de muita gratidão, onde a gente reúne aqui os amigos para bater um papo, para falar sobre as atualidades e, claro, para conhecer mais amigos, mais pessoas, mais história. Tiagão, mais uma edição do nosso super podcast do Tiago. Começando mais um episódio do podcast do Tiago. E dessa vez agora, depois de aí alguns episódios, né, Jairo? Da gente fazendo um novo formato. Né, que a gente tá trazendo aqui aquelas notícias atualizadas, né, fazendo naquele formato que o pessoal tá gostando, viu? A turma aí tá acompanhando. O programa, não que a gente trazendo as pautas específicas não seja bacana, até porque o podcast do Tiago, ele ganhou notoriedade, né, e se tornou o que hoje é o podcast do Tiago, fazendo nessa linha. Mas eu acho que também é interessante a gente estar trazendo um pouco mais de informação desse conteúdo. Isso. A gente vem trazendo nesses últimos episódios, né? Conteúdo variado. Mas agora vamos voltar aqui trazendo os convidados especiais e vou deixar para você fazer aí o anúncio desse convidado especial que está aqui, né, batendo esse papo leve, descontraído, com a proposta do podcast do Tiago. E eu não poderia deixar, obviamente, antes de cumprimentar vocês que estão nos acompanhando aí pela internet, mas o pessoal da rádio sempre muito ligado, audiência aí sempre muito boa, o pessoal que está nos acompanhando pela Xingó FM, Independente FM, Piau FM, aquele grande abraço. Abração para a turma que acompanha a gente aí pelo rádio. A gente sempre fala com muito carinho da turma que acompanha. Outro companheiro nosso aqui do podcast é o Super Jorge. E aí, Jorge? E aí, pessoal, tudo bem? Assistiu o que esse final de semana, esse início de semana? Tudo que você pensar, entendeu? Diz aí duas coisas que você assistiu que ficou assim. Eu estou mentindo, eu não assisti nada praticamente. Peguei. Grande Jorge, parceiro da gente. Tudo bom? Valeu, Thiago, valeu, Jairo. Estamos muito bem acompanhados hoje. E... Deixa ele fazer logo, deixa ele introduzir faça a introdução. Nosso convidado especial. Tá bom, hoje a gente recebe uma pessoa de Deus, da fé, que tem como compromisso de vida levar o evangelho para as pessoas. Senhoras e senhores, vamos receber o pastor Messinho da Igreja Batista, está conosco. Seja bem-vindo ao podcast, Tiago. A Igreja Batista Economia. Seja bem-vindo, um jovem de 34 anos, mas que já decidiu por Jesus e isso não tem preço. É uma boa introdução. Escolher o caminho de Jesus não tem preço? Não tem preço. Não tem preço. Não tem como argumentar a alegria no coração que nós temos quando nós, de fato, entendemos o sacrifício dele na cruz por mim e por toda a raça humana. Mas, desde já, muito obrigado aí pelos elogios, muito obrigado pelo convite. Bênção estar aqui com todos vocês. Espero responder perguntas, espero contribuir com esse bate-papo bem jóia aqui. Pastor Messinho, deixa eu só rapidamente colocar aqui, né? Pastor Messinho, ele tem uma longa caminhada, né? Apesar de ser jovem, né? Ainda ele tem uma longa caminhada já no trabalho de evangelismo, né? Ele recentemente, né, tá recém-chegado aqui no território, aqui em Piranhas, mas ele tá aí à frente, né, desse trabalho magnífico que eu vou pedir para que ele fale um pouquinho aqui da Igreja Batista Koinonia, né? A Igreja Batista Koinonia, que tem como presidente o pastor Pedro Luiz, que é o meu pastor, a igreja a qual eu congrego já há 5 anos, né, que acompanho de perto esse trabalho feito com seriedade, né, por pessoas que são pessoas de Deus e que têm dado uma grande contribuição para toda a sociedade, não só piranhense, mas aqui do Alto Sertão Alagoano, porque uma das atividades, né, uma das ações é sempre esse trabalho de ir lá até quem mais precisa. Então, tivemos ação aqui antes até da Igreja Koinonia aqui em Piranhas ser uma realidade, né, uma ação missionária lá no município de Major Isidoro, no município de Itapera, indo lá para fora aqui desse trecho aqui do sertão, né? Porque a igreja fica situada lá em Maceió. Isso mesmo. Lá em Bateguara. Isso mesmo. Né? Enfim, é um trabalho que eu queria que você falasse um pouquinho, Messinho, mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Sabemos que existem muitas congregações das antigas, né? Das mais antigas, para as mais jovens que saíram de dentro das mais antigas. Uma pergunta, uma curiosidade minha, assim, por que você escolheu congregar na Igreja Batista Koinonia? Na realidade, qual o diferencial desse a Igreja Batista Koinonia, né, é uma igreja relativamente recente. O ministério existe tem 5 anos, né, apenas.
e é liderado pelo pastor Pedro, né? Pastor Pedro, ele, antes de existir o ministério da igreja da IBK, né, que a gente chama IBK, que é a Igreja Batista Coinonia, ele era pastor da Igreja Batista El Shaddai, lá em Maceió. E aí existia uma congregação, essa congregação se tornou independente e aí virou uma nova igreja, Igreja Batista Coinonia. E aí nesse momento eu já tinha, né, uma ligação, né, mais próxima, né, ao pastor Pedro, e aí foi uma coisa natural. Então, quando a congregação se tornou independente, virou Batista Coinonia, eu e mais alguns amigos, né, que congregávamos lá na Igreja Batista El Shaddai, que é uma igreja também que é uma bênção lá em Maceió, uma igreja muito grande, uma das igrejas mais tradicionais, né, que é liderado pelo pastor Múcio, que é um homem de Deus também. E eu não sei, foi Deus quem escolheu. A primeira igreja, a primeira igreja que eu fui, onde eu aceitei a Jesus e comecei a minha caminhada, melhor dizendo assim, na caminhada cristã, foi a Igreja El Shaddai, posteriormente IBK, e até Deus retornar, com certeza estarei lá. Amém. Ô pastor, mas assim, interessante, Jorge, que nós temos assim, se eu estiver esquecendo de alguma, o senhor me fala. Duas grandes igrejas evangélicas no Brasil, assim, de denominação, que são aquelas, as assembleias, que se subdividiu em muitas no Brasil, e também a Batista. Mas parece-me que tem uma grande igreja, a primeira, que chegou no Brasil, e depois também foi se subdividindo. O senhor acredita que essas são as duas maiores congregações, pelo menos as pioneiras, que é a base desse evangelismo, esse povo evangélico do Brasil? Sim. Eu tive o privilégio de trabalhar com algumas congregações e algumas... Se eu não me engano, a primeira é a PIB, né? É isso não? Primeira Igreja Batista. É a primeira do Isso. Brasil. Então, assim, as assembleias, né, que é conhecida mundialmente, assim como as batistas, tem as presbiterianas, as congregacionais. Presbiteriana. Então, assim, cada um tem a sua doutrina, né? Eu costumo dizer que existem coisas negociáveis e coisas inegociáveis. Então, as coisas negociáveis são coisas onde cada liderança, né, de cada igreja pode estabelecer e, pelo fato de eu estar congregando, ali trabalhando, eu me submeto a essas doutrinas. Mas as doutrinas bíblicas, que de fato é a espinha dorsal do cristianismo, creio que essas são as mais conhecidas e as mais fiéis dentro dessa perspectiva cristã. Uma das coisas que mais chama a atenção nas congregações, Tiago e Jorge, é a questão de algumas doutrinas que têm uma certa base bíblica em uma fala de Paulo, né, num texto do Antigo Testamento, num rito do templo, que é muito levada a sério em determinadas congregações. Um exemplo, a gente sempre aprendeu que a Igreja Batista é uma igreja mais leve. Se eu for para a ceia da Assembleia, eu tenho que ir com o meu paletó, com minha gravata, e se eu não chegar, né, a caráter, geralmente o pessoal fica... Né? E já na Igreja São Batista... os usos e costumes, é o famoso usos e costumes. Que uma coisa que a gente até é um pouco difícil, né, de algumas pessoas, né, terem um entendimento, porque assim... A Bíblia é a mesma, né? A gente sabe que a Igreja Católica ela tem 7 livros a mais. Tem alguns livros, né, que são... E aí eu queria que a gente... Uma das propostas nossas aqui é a gente levar informação também. Né? Isso é interessante, é relevante. Nem todo mundo sabe qual a diferença Porque assim, a Bíblia da Igreja Católica é uma, a Bíblia da Igreja Evangélica é outra. Então, todas as igrejas evangélicas, independentemente da sua doutrina, e essa doutrina seria o quê? Seria a interpretação da Bíblia, é diferente? O uso e o costume está na Bíblia? Não está na Bíblia? Aquilo ali é o homem? Fala um pouquinho dessa diferença que existe aí das Bíblias, da interpretação das Bíblias, e por conta disso você tem tantas denominações diferentes. A Bíblia, de fato, é a palavra de Deus. Ela foi inspirada por Deus para que homens, inspirados por Ele, redigisse, escrevesse a própria revelação dele para nós criaturas. Então nós entendemos que os evangélicos, os crentes, os cristãos protestantes creem na Bíblia de 66 livros. A Bíblia ela contém 66 livros divididos em Novo e Velho Testamento, onde o Velho Testamento é composto por alguns blocos, Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores, profetas menores, assim como, de forma didática também,
o Novo Testamento, que é composto por alguns blocos. Os Evangelhos, o livro histórico, que é o livro de Atos, as cartas paulinas, também temos as cartas gerais ou universais, e o livro de Apocalipse, que é o livro da revelação de Deus a respeito das coisas futuras, né? Então, dentro do cânon, para nós hoje, esses livros são inspirados. Dentro da perspectiva católica, né, que a Bíblia Católica contém 7 livros a mais, nós não consideramos como livros inspirados por Deus. Até porque, se você for ler, por exemplo, 2 Macabeus, lá no finalzinho tem um texto muito, muito claro quando se trata da exposição do autor. Ele diz assim: bom, pessoal, isso aqui foi o que eu pude escrever conforme as minhas limitações. Se eu cometi algum erro, me perdoe, mas isso que estava no meu coração. Algo desse tipo. Então, por conta de crermos que a Bíblia é inerrante, é infalível, não contém erros nem contradições, nós não cremos, como por exemplo esse livro, né, histórico de Macabeus, não serem inspirados, assim como os outros 6. Então, esse daí no Macabeus ficou claramente, né, que o autor ele colocou ali, não. Então, mas e os demais? O que é o cânon, né? O que é esse filtro que diz assim, não, o entendimento de que a Bíblia ela tem que ser a palavra que foi inspirada por Deus, é a palavra de Deus, nem uma vírgula, nem um ponto, nem uma vírgula a mais. E aí, quem foi que fez esse filtro? De que forma esse filtro ele foi analisado para dizer assim, não, isso aqui é a palavra inspirada por Deus, isso aqui é um livro histórico? Os pais da igreja determinaram, por conta de alguns concílios que houveram, né, que, de certa forma, a Bíblia deveria ter um certo tipo de autoridade apostólica, ou seja, deveria passar pelo crivo dos apóstolos, né, o crivo essa autoridade. Canonicidade, não, né? Então, é porque assim, cânon tem a ver com um conjunto de livros, né? Então, esses livros... É o que chamam de inspirado e não inspirado. Exatamente. O que é canônico, o que não é. Entendeu? E pronto. Então, assim, de acordo com o que os apóstolos escreveram, o que os pais da igreja escreveram, tem a autoridade final para se fechar o cânon e nada mais entra, nada mais sai. Pastor Messinho, nós temos, né, numa cultura religiosa, a figura dos 70 sábios, que foram... essas figuras que tiveram um papel importante na compilação disso que nós entendemos como Bíblia. Mas também tivemos uma figura emblemática que mudou para sempre a história da Igreja Católica como reformador, que foi Martinho Lutero, iniciando com suas 95 teses. Fala um pouquinho para a gente em relação a essa Bíblia dos 70 sábios, nessa Bíblia dos pais da igreja, e essa nova forma de ver o que é inspirado ou não do Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele foi um cara extremamente conhecedor da palavra. Ele, ao ler o que o apóstolo Paulo escreveu em uma das suas cartas, que o justo viverá por fé, a mente dele de fato mudou a chave, porque o Espírito Santo de Deus, ao habitar dentro dele nesse momento, mostrou para ele que não era necessário continuar com aqueles rituais de indulgências, de sacrifícios, para alcançar a salvação. A salvação... A graça. Aí ele descobre a graça. A graça. Porque o apóstolo Paulo vai dizer, quando ele escreve aos Efésios, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem de nós, porque é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, é um ato de Deus. A salvação é um ato de Deus. Nós participamos do processo da salvação, que nós chamamos de processo de santificação também, onde eu tenho a minha responsabilidade, eu tenho os meus deveres, eu tenho agora o Espírito Santo me guiando para deixar de fazer aquilo que desagrada a Deus e fazer aquilo que agrada a Deus. Então, quando Lutero entendeu isso, ele apregou lá as 95 teses na torre de Westminster, se eu não me engano. Então, assim... ficou bem claro a partir daí que se estabeleceu
a fé genuína dentro dessa perspectiva. Um novo paradigma. Exatamente. Foi quebrado esses paradigmas antigos, essas sapiências, né, essas sabedorias vinda do Oriente, vinda dos nossos antepassados, e estabeleceu a fé cristã. Inclusive, Jorge, tem até uma dica para o pessoal que quiser conhecer um pouco, que é o Lutero. É um filme. É um filme, não sei se você já assistiu. Hoje em dia... Ele é antigo, esse filme. É antigo já. Eu não assisti ainda esse filme. Eu tenho muita vontade de assistir, mas não assisti ainda. E assim, hoje nem todo mundo tem o tempo, nem todo mundo tem a disposição para chegar assim, vou fazer uma leitura aqui para entender quem foi Martim Lutero. Ou não só a história de Lutero, a história de Paulo, a história da própria de Noé. Tudo isso hoje tem documentário, tem filme, que alguns... Passam do limite. Passam do limite, né? Alguns eles são realmente relatos fiéis, outros nem tanto. Eu achei um pouquinho desse cuidado, né? Eu achei Lutero bem legal, bem dentro. A forma como estruturaram o filme. Mostraram ele um cara. Pra você ter uma ideia, ele no seminário, ele não é um cara assim, muito, vamos dizer assim, lúcido. Ele sempre tem ideias muito espirituais. Ele é considerado até um cara um pouco exagerado, né? E frisando até que é o seguinte, até a própria Igreja Católica se transformou bastante depois de Lutero e Calvino, entendeu? Foi obrigada a fazer uma própria reformulação dentro do próprio clero, né, da própria maneira como ela via as indulgências. A Igreja Católica, a atual, a que nós temos hoje, com essa liberdade de culto, onde o padre hoje olha para quem está, porque antigamente as missas eram celebradas em latim, com o padre dando as costas à própria igreja. Então, tudo isso mudou baseado na expansão desse novo conceito de fé, da fé evangélica, entendeu? Então, as igrejas, elas tiveram, principalmente as tradicionais, elas tiveram que se moldar, baseado até a própria Igreja Católica tem que agradecer a Lutero, porque essa interpretação de ser salvo pela graça era algo que a Igreja Católica ainda afastava um pouco do seu conceito devido aos fariseus, entendeu? E aquela coisa, não, nós somos o caminho para você chegar até Cristo, entendeu? Então essa revolução foi importante até para a Igreja Católica. Ô pastor, então a gente pode aproveitar esse tema e voltar um pouquinho, porque eu acho que o legal dessa nossa conversa é que o tema está em alto nível teológico. Não é simplesmente um papo sobre religião, sobre fé. Alto nível teológico no sentido da gente estar discorrendo de assuntos como graça. Mas a graça não foi uma discussão de Lutero, na verdade foi uma discussão entre Pedro e Paulo. Não é isso? Porque Pedro ainda queria uma igreja cristã, uma igreja de Cristo, mas ainda nos moldes do judaísmo, indo ao templo participar da Páscoa. Paulo diz, não tem problema de você participar da Páscoa, mas não é não participando da Páscoa judaica que você vai deixar de ser justificado pela sua fé. Então, a discussão é mais antiga. Exatamente. Até porque, assim, não tem como desvincular, né, graça de boas obras. Está tudo interligado, até porque boas obras, a gente estava até conversando aqui no início, que boas obras são as consequências de uma vida pautada na graça, pautada na fé genuína em Cristo Jesus. E sem obras, a fé ela é morta. Então, assim, existe sim um certo tipo de debate, não discussão, mas um certo tipo de debate referente a essas coisas por conta da importância da lei para aquelas pessoas, principalmente para Pedro, né? Então, assim, Paulo, ele é muito conciso, muito enfático nessa questão por conta da vivência dele em termos de inspiração, em termos de contato com as pessoas. Então, assim, Paulo na cadeia, por exemplo, quando estava preso, ele escreveu a carta mais alegre de todas, que foi a carta aos Filipenses. Então, assim, e ele escreve e diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, assim, essa perspectiva de alegria para um cara que estava sofrendo, muitas vezes sanguentado, por conta dos chicotes, da opressão, das prisões e tudo mais, e por conta da certeza que ia morrer, exatamente, e a certeza que ele ia morrer, um cara escrever isso é por conta da convicção que ele tinha desse Deus gracioso na vida dele. Inclusive, nessa mesma carta, no capítulo 1, verso 29, ele vai dizer assim, nos foi dado o privilégio, não só de crer em Cristo Jesus, mas também de sofrer por ele. Tudo por conta da graça. Ele não só entendia a respeito do conceito de graça, ele vivenciava, experimentava e externalizava isso. Graça, vós sois salvos pela graça mediante a fé.
graça, é um favor imerecido de Deus. Ele não merecia nada, até porque ele era o quê? Ele era perseguidor dos cristãos. Então, assim, ele matou muitos cristãos. E talvez, apenas talvez, o espinho na carne dele tenha a ver com essa questão culpa, né? De culpa. Talvez, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele afirmou isso. Então, assim, poderia ser também esse espinho na carne é uma doença física, entendeu? Que eu acho mais provável. Eu só estou, assim, jogando isso aqui porque faz parte dessa conversa. Essa questão de externalizar a respeito da graça lá no início da igreja e a graça que nós vivenciamos hoje. Porque, infelizmente, muitas pessoas têm banalizado a graça de Deus. A graça de graça... Pode falar. Não, diante a gente vindo um pouquinho mais para a nossa realidade, Tiago, hoje a gente sempre fala aqui de inteligência artificial, e quando a gente fala nisso, a gente fala de soluções fáceis, né, Tiago? Exames rápidos, diagnóstico rápidos, leituras rápidas, informações rápidas, e quanto mais as pessoas têm coisas rápidas e fáceis, elas vão ficando vazias e depressivas. Não importa se ele é um youtuber milionário ou um empresário bilionário, ou se ele é um simples trabalhador que sofre da depressão, da ansiedade e das crises existenciais. O que a graça hoje pode fazer na vida de pessoas como todos nós? A graça é o caminho que pode salvar as pessoas de si mesmo e desse mundo opressor, vamos dizer assim, usando esse termo? A graça, na realidade, é o único caminho. Por quê? O que seria a graça? A graça seria na terminologia da palavra, é favor imerecido mesmo. Deus, ele sente prazer em nos agradar. Deus, ele tomou a iniciativa de nos salvar. Deus, ele olhou para o ser humano caído, jogado no lamaçal do pecado, sem condições alguma, sem mérito algum de chegar-se a ele novamente. Ele decide, por graça, nos amar. Então, ele envia seu único filho Jesus para morrer no nosso lugar como substituição do pecado, porque o salário do pecado é a morte. E aí o texto continua, né? Mas o dom gratuito de Deus, a graça de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, assim, graça faz parte da natureza de Deus. Deus, ele é amor, sim, mas também ele é justo. Deus, ele é misericordioso, sim, mas também ele não muda, sabe? Ele é imutável. Então, assim, ele estabeleceu que a raça humana seria salva através do seu filho. Ele montou um plano para que a raça humana voltasse a ter relacionamento com ele novamente. Tudo por conta da graça. Graça é o cerne da questão. Quando o apóstolo diz assim, vós sois salvos pela graça, mediante a fé, a fé, Deus, ele coloca em nossos corações e ele vai desenvolvendo, vai aprimorando essa fé para que a gente, de fato, exerça convicções, a nossa mente seja voltada para ele e tal. Mas a graça tem a ver com novidade de vida, tem a ver com mudança de mente, que o próprio apóstolo Paulo vai chamar de metanoia. Então, assim, ele vai dizer assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que vocês possam experimentar o que? A graça, que é o favor imerecido de Deus. Experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tudo passa pela graça. Tudo é graça. Messinho, a gente saindo um pouquinho dessa discussão, né, teológica, né, e falando um pouco mais sobre a ação da igreja, né? A igreja que, nesse período que a gente atravessou, né, que a gente está atravessando aí ainda pós-pandemia, onde as pessoas, né, ficaram em casa, né, perderam entes queridos, né, ficaram muitas delas depressivas, e aí alguns templos eles foram fechados, e aí posteriormente foi reconhecido, né, inclusive por força de lei, como uma necessidade, e me fugiu agora a palavra aqui. Utilidade pública. Utilidade pública é essencial, né? Ou seja, da mesma forma que você precisa comer, você precisa também, né, ter liberdade de ir para a sua igreja para receber a palavra, sobretudo nesse período negro que a gente atravessou.
E aí a gente pôde ver a importância, né, da igreja nesse período, onde as pessoas precisavam ter uma base, ter, né, um refúgio, né? Um refúgio. E aí a gente vê a importância da igreja num cenário onde a gente vê cada vez mais, né, e graças a Deus a gente vive numa nação que a gente tem liberdade de culto. Porque, por exemplo, a gente tem exemplos de países que a igreja é perseguida. Você não tem acesso a esse papel aqui, essa Bíblia aqui. Você não tem esse livre acesso como a gente tem. De ir lá, de ler a Bíblia, né? A gente tem liberdade de culto. Né? Então, de pregar nas ruas. Né? Então, hoje, a gente tem um território, né, que foi alcançado, e a gente vê em cada esquina uma igrejinha, uma congregação, né, uma célula. Então as pessoas elas têm acesso, basta ela querer e se abrir para isso. A palavra, ao mesmo tempo que a gente tem uma sociedade que vem adoecendo muito. Então o que a gente tem hoje de casos de depressão, enfim, de problemas, né, de ordem psicológica, espiritual, estão andando na contramão, inversamente proporcional. Ao tempo que você tem cada vez mais acesso àquilo, você tem uma sociedade que ela vem adoecendo cada vez mais. É um contrassenso que não faz muito sentido, né? Exatamente. Na realidade, assim, muitos acreditam, falam que a ansiedade e a depressão é o mal do século, né? Mas Paulo ele vai falar em suas cartas que a ansiedade já fazia parte daquele meio ali, daquele povo. Filipenses fala sobre isso, né? Fala. E ele diz mais: lançai toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Exatamente. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas apresentai-vos a Deus as vossas petições, as suas súplicas, com ações de graças. Ou seja, relembrando tudo que Deus já fez na sua vida. A igreja hoje, ela continua com o papel de abençoar as pessoas, de mostrar para elas que ansiedade também é falta de fé. Por quê? Porque existem alguns radicais aí que dizem que ansiedade é apenas falta de fé, mas não é. Tem a ver com o psicológico, com o emocional, com as experiências negativas da vida, do dia a dia. Então, assim, tem muita coisa envolvida, sabe? Então, assim, a minha palavra, o meu conselho, a minha exortação e a minha palavra de encorajamento é que antes de procurar um psicólogo, procurar um profissional da área que é necessário, simplesmente faça o que o apóstolo Paulo nos orienta a fazer, dá um passo de fé. Fale com Deus primeiro, porque Deus ele usa profissionais, ele tem levantado profissionais, ele tem dado inteligência, sabedoria às pessoas para poder se capacitar nessa área também. Mas o que ele mais quer é que a igreja assuma esse papel e oriente as pessoas a buscá-lo em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas aquelas coisas serão acrescentadas. Então, assim, Deus ele sempre vai suprir as nossas necessidades. E muita coisa que acontece dentro do nosso coração, muita angústia, muito medo, tem a ver com o lixo que tem dentro do nosso coração. A Bíblia diz que o coração do homem ele é mau, ele é desesperadamente corrupto. Então, assim, há uma série de fatores. E a igreja tem esse papel de acolher as pessoas, independente do cenário que o país esteja. No caso da pandemia, por exemplo, que você citou. Claro, nós precisamos nos submeter às autoridades, né? Às autoridades do nosso país. Mas o fato é que esse refúgio a igreja traz como forma de cumprir o que Deus prometeu em sua palavra. Ele prometeu suprir toda e qualquer necessidade, ele prometeu proteger em qualquer circunstância. A morte em si é dolorosa, nós não estamos acostumados com a morte. E nós nunca estaremos, porque nós fomos criados para viver, nós não fomos criados para morrer. Infelizmente nós morremos, infelizmente nós enfrentamos o luto com tantas pessoas das nossas famílias que morreram por conta desse vírus, por conta dessa pandemia. Mas o fato é que a igreja, ela permaneceu firme, forte e de pé. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela não vai parar. Até porque a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer. Isso, exatamente. Não vai prevalecer contra a igreja. Então, assim, foi necessário que a igreja, de fato, assumisse uma postura, sabe? De abrir as suas portas para aquelas pessoas que não sabiam o que fazer. Muitas pessoas pularam de pontes com medo do que estava por vir.
por ansiedade, depressão, de angústia. repente, por conta da pandemia, não pôde estar trabalhando, estar ganhando seu dinheiro para ter a sua subsistência, né? Muita então, gente... um momento muito delicado. E nós acompanhamos muitas pessoas assim, sem saber o que fazer, sem saber de onde vinha o seu pão. O que é interessante colocar aqui também, né, pastor, é o trabalho da igreja no pós-culto, né? Porque aí você vai para a igreja, mas você não imagina toda uma equipe que existe por trás, a equipe de missionários, né, esse trabalho de evangelismo também, e esse acompanhamento, né, esse suporte que é dado também para as pessoas que chegam lá passando por problemas diversos, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que tem pessoas que estão ou em depressão ou até mesmo por algum tipo de condição que não permita ele ir para a igreja, mas que a igreja se dispõe até ir lá. Então eu acho que é muito interessante também falar um pouquinho sobre esse papel da igreja, porque muita gente não sabe, acha que o momento que o pastor, que as pessoas trabalham é só naquele momento ali do culto. Fala um pouquinho também sobre isso aí, que é muito importante, inclusive sobre o trabalho que eu sei que a IBK realiza na parte de evangelismo através do esporte. Exatamente. De fato, assim, a gente não consegue atender a todos. Por isso que existe um trabalho de treinamento, um trabalho de discipulado. A gente tem a convicção que precisamos levantar a liderança para poder alcançar as pessoas. Todo crente é um missionário. Todo crente precisa ser um missionário. A igreja, ela precisa chegar até onde as pessoas não têm coragem de ir. Nós fazemos um trabalho muito forte em termos de ação social, em termos de suprir a necessidade de algumas pessoas, mas nós levamos primeiramente a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa para não só transformar nossas vidas, mas para mudar toda e qualquer realidade. E nós utilizamos de algumas ferramentas, nós utilizamos de algumas estratégias. Por exemplo, eu sou missionário também de uma missão que se chama Atletas em Ação. A Atletas em Ação trabalha com atletas profissionais, de alto rendimento, mas também tem a visão de alcançar toda e qualquer pessoa, seja ela criança, adolescente, jovem, adulto. Nós utilizamos essa linguagem universal que é o esporte, porque é só você jogar uma bola numa quadra, numa praça, que você vai ver as crianças brotando do chão. Então, qual é o nosso intuito, qual é a nossa missão? Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quais são os meios? Agrega. Diversos. A gente usa evangelismo criativo, a gente usa corda, a gente usa até garrafa de cerveja para poder evangelizar, para poder falar do amor de Deus. A igreja vai continuar fazendo esse papel, né, esse trabalho, porque foi estabelecido pelo nosso Senhor Jesus. A nossa igreja hoje aqui em Piranhas, a gente começou a ter cultos constantes, toda quarta e todo domingo, a partir do dia 4 de janeiro deste ano, onde nós iniciamos, ou melhor, onde nós demos continuidade a um trabalho que foi iniciado no ano passado. Só que agora a gente está fazendo um trabalho mais específico, mais intencional. Por exemplo, toda terça e toda quinta, na parte da tarde, a gente separa para poder atender não só os irmãos da nossa igreja, não só as pessoas que estão visitando a nossa igreja, mas todos aqueles que querem receber uma visita nossa. Então a gente vai com equipe a determinada casa. É um atendimento, né? Exatamente. Agora, assim, um atendimento dinâmico. Por quê? Porque nós queremos, sim, atender pessoas para entender a realidade delas, né, individuais. E nós queremos atender as famílias. Nós queremos ir nas casas das pessoas para poder abençoá-las com a palavra de Deus. Então a gente leva o violão, a gente toca, a gente louva, a gente canta. A gente ministra uma palavra, uma pequena reflexão, né, de apoio conforme a necessidade, o que nós estamos entendendo ali. O Espírito Santo de Deus, ele nos orienta, nos capacita para isso. E a gente ora, a gente abençoa a casa. E aí, assim, esse trabalho tem uma missão de dentro para fora, né? Até porque o termo igreja, a palavra igreja vem do termo eclesia, do grego, que quer dizer chamados para fora. A igreja de Deus, nós conhecemos na teologia como igreja visível e igreja invisível. Existem dois tipos de igreja. A igreja visível é essa que nós vemos, né? É a igreja de quatro paredes, é a reunião dos santos, dos salvos, dos crentes, onde existe uma liturgia no culto e cumpre as ordenanças do Senhor Jesus. Essa é a igreja visível. A igreja invisível é composta por todos os crentes de todas as épocas, em todos os momentos. Todos os crentes que reconheceram a Jesus como seu Senhor e Salvador, que tornaram Jesus o seu dono. Então, essa igreja invisível é essa igreja que vai prevalecer, é essa igreja que é triunfante. Ela já é vitoriosa, porque o Senhor dela não só morreu na cruz,
ele ressuscitou ao terceiro dia. Recentemente comemoramos, né? Alguns chamam de Semana da Páscoa, a Semana Santa, a Semana da Paixão. Mas o real sentido dessa Semana da Paixão e o real sentido da igreja, visível e invisível, proclamar, é a respeito de Jesus. Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra de esquina. Tudo tem a ver com Jesus, a obra redentora de Jesus. Então, assim, a igreja vai até as casas das pessoas para falar de Jesus, para ministrar a respeito de Jesus, por essa crença, por essa convicção que Jesus vai, de fato, transformar essas vidas. O senhor acredita que com as redes sociais, né, e essa expansão, como em diversos outros setores, muitos missionários deixaram de fazer esse trabalho, Tiago, que é o trabalho de visitar, de dar o conforto, ver ali, aí você identifica que está faltando um pão, está faltando... É o evangelho de base, né? O evangelho de base. Muita gente substituiu isso pelo cara que abre a live e que diz, Deus abençoe a sua vida, envia um pix para que Deus abençoe, porque aí ele faz lá a cota dele teologia da prosperidade. Vai vivendo e vai montando um ministério, porque a gente conhece, com todo respeito, claro, não tem problema nenhum, pessoas que têm igrejas praticamente nas redes sociais, somente. Uhum. As famosas igrejas virtuais. Exatamente. Nós fizemos esse trabalho por conta da necessidade e do momento, durante a pandemia. Que ali eles acolhem o que hoje chamam, Tiago, de desigrejados. Exatamente. Já ouviu falar desse? Já ouvi falar. Exatamente. Que é a galera que não vai para igreja nenhuma, mas tem uma igreja ali na rede social, na internet. Infelizmente, acontece demais isso, né? E pela graça de Deus, a gente continuou com essa igreja virtual. Porque assim, logo no início da pandemia, tudo fechou, né? Aí se passaram aí uns 15 a 20 dias. Aí depois a gente começou a fazer esses cultos online, né? Virtuais. Mas entendemos a necessidade de continuar. Por quê? Porque tem muita gente que não tem condições de ir para a igreja. Tem muita gente que responde na interação ali entre as pessoas que estão... O olho no olho é importante. É importante. Só que é aquela coisa, a gente precisa entender a necessidade, entender a situação, ver qual é o contexto de determinadas pessoas e apoiá-las. Apoiá-las com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa ser pregada nos 4 cantos desse mundo. Temos essa facilidade através das redes sociais, mas não é suficiente. Não substitui o calor do crente em ir à igreja, em participar da mesma comunidade de fé de outros irmãos. Porque é ali onde a gente vai orar uns pelos outros, onde a gente vai interceder uns pelos outros, vai abraçar, vai ouvir uma palavra de apoio. Porque há um sobrenatural de Deus nesse lugar. Na sua opinião, assim, uma pergunta curiosa, né, Tiago e Jorge, assim, se Jesus voltasse para fazer um trabalho de evangelização hoje, você acha que ele utilizaria bastante as redes sociais para pregar? Pergunta interessante. Pergunta muito interessante. Será que ele ia criar um Instagram? Eu acho que ele ia fazer a mesma coisa que ele fez. A ordem dele em Mateus 28 é fazer discípulos. Ele, por ser Deus, o próprio Deus encarnado, ele decidiu estabelecer esse método de fazer discípulos. Vão por todo mundo e façam discípulos de todas as nações. O próprio Jesus, ele estabeleceu 2 discípulos. E olha que um se debandou, né? Nós conhecemos a história do Judas, né? Mas ele estabeleceu esse método, esse princípio, essa ordem. Todos nós precisamos fazer discípulos. Discípulos de todas as nações, ensinando tudo o que ele ensinou. E aí, consequentemente, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E crer que ele estará conosco até a consumação dos séculos. Porque foi a palavra dele. E a Bíblia diz, e eu creio, que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele vai cumprir o que ele prometeu. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, assim, ele vindo hoje, né, no nosso cenário atual, onde tem muitas pessoas passando o dia inteiro em TikTok, pode falar, né? Pode. Claro. É porque quando a gente tá no aplicativo vizinho, né? Aí a gente evita falar. Não tem problema não. Então tem muitas pessoas hoje vivendo o dia todo nas redes sociais, né, em determinados aplicativos e tal. Mas Jesus, ele sentaria com as pessoas. E é esse o trabalho que nós precisamos continuar fazendo. Nós fazemos o que fazemos, nós cremos porque cremos, por conta dessa certeza de Jesus, ele gostava, se eu posso usar esse termo, né, de sentir o cheiro do sovaco dos discípulos.
É um termo pessoal, tá? Eu gosto de usar isso por quê? Porque, de fato, Jesus ele passou 3 anos com os caras ali, com os discípulos, ensinando tudo. Jesus passava pelas ovelhas e ele dizia o quê? Olha só, eu sou o bom pastor. Ele usava essa analogia. Tem um termo, inclusive, que ele diz, né? Nós brincamos e vocês não querem brincar. Nós cantamos e vocês não querem dançar. Ou seja, que era uma questão de cultura dos judeus. De estar brincar, na mesa, de dançar entendeu? na rua. Exatamente. E assim, a ceia do Senhor é a maior prova disso. Ele chama para mesa. Quando você chama alguém para mesa é porque você quer ter intimidade. Mais ainda, você já tem um certo tipo de intimidade e quer ter um pouco mais de intimidade com determinadas pessoas. Então, a ideia do discipulado, da ordem do Senhor Jesus de ir por todo mundo e fazer discípulo de todas as nações, é você sentar à mesa. Como nós usamos a expressão, né? Comer um pouquinho de sal com algumas pessoas e ensinar. Então, se ele voltasse hoje, eu acho que ele iria fazer da mesma forma, ensinando, multiplicando liderança, multiplicando discípulos. E, consequentemente, a palavra dele iria ser ministrada e expandida e proclamada através das redes sociais, sem nenhum problema. Mas eu acho que ele faria a mesma coisa. As redes sociais, nesse caso, seriam um meio. Um meio para abençoar, exatamente, para abençoar pessoas. A gente, e aí falando ainda na mesma linha, né, do que a gente vinha falando, a gente vê hoje muitas igrejas, né, mas o que muita gente não sabe é que para fazer um trabalho desse, que é um trabalho, espiritualmente falando, muito carregado e que demanda muito da pessoa que está lá, seja do missionário, seja do pastor, seja da pessoa que se dedica para fazer aquilo ali. Tem que ter vocação, né, para fazer isso. Então, assim, para você ser... Tem algumas pessoas, né, que não entendem um pouco, dizem, fulano de tal quer ser pastor. E aí, você para ser pastor é a sua vontade, é o seu chamado? E no seu caso particular, como foi que você descobriu que você nasceu para fazer isso? Ou melhor, que você é vocacionado para fazer isso? Boa pergunta. Excelente pergunta. Até porque, assim, a minha história... Como é que a gente sabe que é vocacionado? Exatamente. É uma pergunta bem interessante porque, assim, especificamente a minha história começa com a rejeição dos crentes e da igreja evangélica. Eu nunca gostei de crente e nunca gostei de igreja evangélica. Tinha ódio mesmo, eu não gostava. Por conta dos maus testemunhos, enfim. Essa é a minha história. Mas de base vem de qual igreja? Sem nenhuma igreja. Eu venho da igreja evangélica comunitária do Carpina, lá no interior de Pernambuco. Onde eu ouvia a respeito de Jesus de uma forma que eu nunca tinha escutado falar. Mas antes dessa igreja, você não... Eu era católico. Era católico. Era católico. Não praticante. Só fui batizado na igreja católica e tudo mais. Só que é o seguinte, eu sou apaixonado por futebol, sempre fui. Quando um amigo meu me chamou... Chegou a jogar bola profissionalmente, não? Eu ia me profissionalizar quando a minha avó conseguiu um emprego para ser frentista de um posto de gasolina em Recife. Eu ia jogar no Santa Cruz, na época que o Santa Cruz ia subir para a primeira divisão. Lateral direito. Eu jogo mais de meia esquerda ali. Tá bom. Só que é o seguinte... não na foi época... por causa do tamanho não, viu, Jorge? Jorge olhou assim. Né? Não foi por causa do tamanho não. Foi um cara baixinho e coloca o cara na lateral direita ali. Na época, um amigo me chamou pra ir jogar futebol numa quadra, aí eu fui, né? Quando eu tava amarrando o meu sapato, aí ele tocou no meu ombro assim e fez: olha o pastor da minha igreja ali. Aí eu procurei, né, um cara de paletó, de gravata, com a Bíblia na mão. Eu fiz: cadê? Ele ali com a bola no pé. Aí tava o pastor lá, com um cavanhaque enorme, com a bermudinha de 1 palmo e com a bola no pé, jogando futebol ali. Aí veio na minha mente, né? Oxê, e pastor joga bola? Beleza, por quê? Porque no contexto da minha cidade, crente era aquele que ia pra igreja todos os dias, de paletó, de gravata, né? As mulheres de vestido, de saia, calça social, né? E tudo mais. Tinha os usos e costumes bem firmes ali, né? E eu não gostava disso também e tal. Só que nesse jogo eu arrumei uma confusão, né? Eu era muito ignorante, muito bravo e tal. Aí quando eu tava ali brigando com o cara, aí esse pastor me segurou pelo pescoço assim e fez: olha, Deus não quer isso pra sua vida não, viu? Olha pra cara dele assim, ó, beleza. Aí os ânimos foram, né, baixando ali e tal. Aí quando eu tava conversando com os meninos ali, acabou o jogo. Aí ele chegou pra mim e fez: olha, sábado à noite tem uma programação de jovens lá na minha igreja. Apareça lá, vai ser 7 horas da noite. Deu as costas e ia sair, né? Eu fiz: Oxê,
Não vai insistir para eu ir para sua igreja, não é? Não vai insistir para eu levantar a mão para aceitar Jesus, não é? Ele fez, não, rapaz. Quando você se sentir à vontade, né, quiser, apareça por lá. Você vai ser muito bem-vindo. Aí deu as costas e ia saindo de novo, né? Eu falei, oxe, que pastor é esse, hein, que joga bola, que não insiste para eu ser crente, para eu levantar a mão, para eu aceitar Jesus? Aí isso ficou na minha cabeça a semana toda. Aí eu fui nessa programação de jovem. Aí lá eu ouvi a respeito desse verdadeiro Deus, desse Jesus que eu não conhecia. Lembra do texto? Eu lembro. João 3,16 é o versículo que para alguns é o coração da Bíblia. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando eu ouvi isso, eu entendi que existia um Deus que me amou, enviou seu único Filho para morrer no meu lugar, para me dar salvação. E aí eu me entreguei a Jesus, aceitei a Jesus como, né, é o costume falar, aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador, e de lá até hoje estou aprendendo a ser mais parecido com Jesus, até a volta dele, que é um processo, né? Então, assim, dentro dessa perspectiva, eu ouvi falar de Jesus através de uma bola, usando a ferramenta do esporte, sem ter essa ideia de ser pastor, de ser missionário e tudo mais. Deus, ele foi confirmando ao longo da trajetória ministerial. Porque quando eu entrei na igreja, quando eu aceitei a Jesus, eu comecei a me envolver ali, a servir, a passar pano nas cadeiras. Ser diácono, né? Que eu também não sabia o que significava, né, isso, né? Aí, eu também não queria ser, por quê? Porque eu sempre tive vergonha de falar em público. Porque eu não sei se vocês perceberam, mas eu sou gago, muito gago. Então, assim, ao longo da minha trajetória ministerial também, né, da minha carreira cristã, Deus, ele começou a me ensinar. Ele não me curou da minha gagueira, por incrível que pareça, mas ele me ensinou a criar mecanismos que eu possa tentar me expressar melhor, o melhor possível, né? Então, assim, eu tento falar pausadamente. Eu não sei se você percebeu, mas eu falo muito rápido e tal. Mas hoje eu não consigo mais deixar de falar de Jesus. E eu acho que isso tem algo a ver, né? Que tem uma base bíblica, né? Que aquela história de que Deus, ele capacita os escolhidos, ele não escolhe os capacitados, né? Então eu acho que tem um pouco Moisés disso, foi assim, né? Ele era pesado de língua, né? Então eu me identifico com a história de Moisés. Eu nunca quis viver isso, o que eu estou vivendo. Que é um privilégio. Hoje eu entendo que é um privilégio, porque a Bíblia diz assim, ó, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então, assim, eu tenho estudado a Bíblia para entender qual é a vontade de Deus para minha vida. Mas como consequência... Em que momento foi que você sentiu esse direcionamento e essa confirmação de que você é vocacionado para viver disso, fazer isso? Porque Pronto. Hoje você vive integralmente para a igreja, para o ministério. Desde 2013 eu vivo integralmente. Foi quando Deus me chamou por entender Mateus 28, de 18 a 20, que é a grande comissão deixada pelo Senhor Jesus, que é a ordem dele. Deus falou muito forte comigo, é por isso que eu acredito demais na palavra dele, que o que está escrito aqui é a palavra dele. Deus disse assim, vá por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Ele não está dizendo como, ele não está dizendo quando, ele só está dizendo vá. E eu quero obedecer essa ordem, eu quero cumprir esse chamado e ter esse privilégio. E fazer isso faz sentido a sua vida. Na realidade faz mais sentido do que jogar futebol. Porque pra mim o futebol era um ídolo, era um Isaac, sabe? Era tudo que eu tinha pra me sentir feliz. Hoje eu sou feliz por estar no centro da vontade de Deus. E aí, de 2013 pra cá, eu comecei a entender um pouco mais o que Deus tinha pra minha vida. Porque assim, tudo tem a ver com as etapas que Deus quer que a gente cumpra. Deus, ele não vai dar certas bênçãos pra gente tomar posse e pronto. Não. Tem determinadas bênçãos, determinados chamados que Deus, ele vai construindo ao longo da sua intimidade com ele, da sua história com ele. O chamado pastoral se veio quando Deus, ele confirmou no meu coração através desse texto. Deus confirmou. A igreja confirmou, porque assim, para você ser pastor, Deus tem que confirmar e a igreja visível tem que confirmar. Os irmãos, os membros tem que confirmar. Conselho, né? É porque eles identificam isso em você. E a sua convicção. Então tem a ver com Deus, a igreja e você. Então, ao longo dessa jornada, dessa trajetória, eu identifiquei esses determinados
pontos. E a igreja confirmou. E a igreja confirmou. Uma coisa que é interessante, né, que a gente estava até falando aqui também nos bastidores aqui antes de iniciar, foi que a gente vem várias celebridades, vários influenciadores, né, vem se posicionando, né, e mostrando a sua fé, né. Um exemplo recente que a gente teve aqui foi do Justin Bieber, né? Justin Bieber, inclusive, que parece que está se aposentando. E a né? Cláudia Leite, que me impressionou. Me impressionou. A gente tem alguns artistas, né, que estão... Eu sei que o Xande, né, do Harmonia do Samba também é evangélico. Enfim, em contrapartida, a gente tem também alguns artistas que são gospel e que tá na contramão, meio que indo para o mercado. Alcântara. O Thiago, Priscila Alcântara foi um dos casos mais emblemáticos agora recente. Ele é um frequentador assíduo do Ministério Hillsong, Isso. que tem vários outros atores de renome também, aquele Chris Pratt, que é do novo Jurassic Park. Ele é um ator e ele é também evangélico. E ele tem sido... A Hillsong, né, que é um ministério muito, muito conhecido e que é aquela pegada meio worship, né, que é uma tendência que tem hoje. A gente vê algumas igrejas e, assim, a nossa sociedade, ela tem os seus segmentos, né? E aí, por exemplo, a gente tem um ministério que é muito conhecido, que é o Bola de Neve. Então, o pessoal que vai para Bola de Neve é o pessoal, muita gente gosta do surf, que vem... E ele se identifica, porque ele vai lá para a igreja é mais parecida com ele... De boa. Do que de boa. É de então, boa. no púlpito tem uma prancha de surf. Aí vai aquela questão, né? Até que ponto essa questão do... Porque tem na Bíblia de que o templo tem que ser desse jeito. Então, assim, até que ponto é o homem, é a questão dos usos e costumes, ou até que ponto isso pode ser usado como uma estratégia, sabendo que, obviamente, né? A palavra, ela não muda, a palavra ela é a mesma. Exatamente. Ela não tem que se adaptar para determinado segmento, que a palavra aqui tem que ser mais branda, né? A palavra é a palavra. Agora, nessas questões da vestimenta, né? do local, né? Então a gente tem a Hillsong, né? A gente hoje tem muitas igrejas hoje que já tem essa influência inegável das luzes apagadas, né? O púlpito parede das preta, paredes pretas, como e do tal, Valadão, muito presente essa questão da adoração lá, né? Das músicas. Então, assim, a gente vê uma sociedade que começa a dizer, poxa, isso aqui para mim faz sentido. É mais para você. Se fosse um pastor lá da forma como você tinha na sua visão, qual era o que para você era o pastor? Era o cara que estava ali Paletó. bem vestido, que ia chegar ali e ia insistir para você. Mas o que foi que lhe chamou a atenção? Foi ele ser um cara diferente. Ele joga bola, ele chegou, fez um convite lá, mas deixou você bastante à vontade. Exatamente. Então essas estratégias eu acho que são válidas. E que nós estamos interessante. tratando de pessoas humanas. Né? Mas a palavra tem que a palavra ela não muda, né? A palavra ela tem que ser... Inclusive, eu quero complementar até a fala do Thiago aqui, porque assim, a Bíblia fala que nós estamos vivendo os últimos dias e está tendo uma explosão agora do chamado pastor coach, entendeu? É aquele pastor que ele vai e fala sobre tudo, sobre negócio, sobre moda, atualidades, mas a palavra de Cristo é muito pouco usada nas congregações. Geralmente... Autoajuda. Mais uma autoajuda. Eu estou aqui para falar sobre negócios, porque você não está prosperando, entendeu? E tudo isso é vinculado àquela teoria do triunfalismo, prosperidade. E esses pastores, eles são vistos hoje como celebridades até. Você Thiago paga Brunet. horrores, entendeu? Para que ele esteja na sua congregação para falar o Thiago, de tudo. Thiago menos Brunet não é de- pastor, não. Thiago Brunet não é pastor, não. Thiago coach. Brunet, ele realmente é coach com a visão cristã. Cristã. É diferente. Você acha que essa visão que a maioria desse pastorado mais recente hoje, do pastor coach, é de que a palavra de Deus já está um pouco datada e que você tem que abordar as pessoas de outra maneira? Ou você acredita que a palavra ainda tem que ser a base de tudo? Olha, o evangelho significa boas novas, boas notícias. Antes de vir a boa notícia do evangelho, vem a má notícia. De que o homem é pecador, que é carente da graça de Deus e que precisa se voltar para Deus. Essa é a mensagem do evangelho. E aí, né, a gente destrincha a respeito da morte e ressurreição de Jesus. Infelizmente, nesse tipo de trabalho, não se prega mais a palavra como deveria. Por quê? Porque é mais fácil massagear o ego das pessoas, passar a mão na cabeça, e as pessoas vão se sentindo bem acolhidas, por sinal, bem de espírito, né? Mas a mudança verdadeira, o verdadeiro avivamento, vem quando há o confrontamento do pecado e uma
uma atitude referente a essa verdade. Por exemplo, Romanos 3:23, o apóstolo Paulo falando: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos nós aqui pecamos. Por pensamentos, por atos, por omissão e por posição. Todos nós estamos distantes de Deus, de certa forma. Com a graça de Deus, lembra? Pela graça de Deus, a gente consegue se aproximar de Deus. Quando esse tipo de mensagem, de massagear o ego, ela é ministrada no púlpito, aí eu já não concordo. Porque o púlpito é lugar de palavra de Deus. O arauto, quando ele ia levar uma carta para um determinado reino, ou um determinado povo, ou uma determinada autoridade, ele levava o que de fato o cara que enviou falou. Ele disse assim, ó: eu quero que você venha em determinado dia para fazer determinada coisa, falar determinada situação. Então assim, ele falava exatamente o que tinha para ser falado, exatamente da palavra de Deus. No púlpito a gente fala o que Deus mandou falar. Não é pra gente tentar mostrar que o homem é bom, tentar mostrar que o homem... Ou fazer terapias Não dentro do templo. Pastor, eu tenho, acho que eu nunca falei aqui, eu tenho formação em coach, né? Tenho formação em coach e sei o que é coach, sei também o que é evangelho. Fora do púlpito, ó. Né? Sei o que é coach, sei o que é evangelho, né? A palavra coaching e coach. Coach é o treinador, coaching é aquele que recebe o treinamento. E a base do coach é a inteligência emocional do Goleman, depois chega a PNL do Robbins. Então, é mais, na verdade, um tipo de técnica de trabalho emocional para fazer com que você atinja metas. Que, claro, pode ser muito bem utilizada em determinadas situações de igreja, quando você chega, por exemplo, numa situação de depressão. Então, há quem use, e eu acho o seguinte, que muita coisa do próprio coach, muitas ferramentas do próprio coach, você vai encontrar no evangelho. Sim. Né? Quando a questão da ansiedade, a questão de o reino de Deus são para os violentos, só os violentos conquistam, então é uma pegada muito coach. Sim. Então assim, se confunde muito, mas eu acho que o evangelho ele vem muito mais além. A questão que o coach juntou um determinado número de ciências essas, muitas delas da área emocional, como a psicanálise, a psicologia, e aí se criou um discurso de confusão, e aí as pessoas estão muito sem identificar porque dá muito dinheiro. Exatamente. E aí acaba vou usar até um termo que não é religioso, cristão, evangélico, né? Fica aquele samba, né, do crioulo doido, e as pessoas não sabem, principalmente os mais jovens, identificar determinadas coisas. Agora aqui, tanto respeitemos assim, acima de qualquer coisa, a palavra genuína, como essa base do coach que tem ajudado muito pessoa, quando ela é feita de forma séria, com pessoas sérias. Exatamente. Eu acho assim, pode concluir. Eu concordo, mas só respondendo a pergunta, no púlpito não. O púlpito é a administração da palavra. Eu não acho também que você vá fazer sessões de coaching no púlpito. Exatamente. Você pode ser um pastor que tem o seu sem nenhum problema, concordo. Sem problema nenhum. Você pode, na sua pregação, desde que a base seja a palavra, trazer até uma ferramenta de lá. Ou você, sendo coach, você trazer uma base cristã. Isso aí é positivo. Inclusive, eu acho o seguinte, você tem que ter a sabedoria de ter estratégia para você levar a mensagem, que ela não muda, a mensagem é a mesma. Então, assim, você falou do Tiago Brunet, eu me lembrei do testemunho do Tiago Nigro, né, que é o primo rico, que é aquele... Ele é influencer, o Tiago Nigro, ele já escreveu aquele livro. Ele fala sobre finanças. Sobre finanças, né? Ele é youtuber de finanças. Sobre finanças pessoais, enfim, corporativas e tal. E aí ele disse o seguinte, ele disse que não conhecia o Tiago Brunet, né? Tiago Brunet, para quem não conhece, ele é um coaching, ele tem uma base cristã muito grande, escreve livros, né? A base da palavra da Bíblia e tal. E aí eles estavam em Portugal, e aí, coincidentemente, eles estavam na cidade, né? O Tiago Brunet foi para um casamento de uma pessoa que ele nem conhecia, que era irmã de um amigo dele. Aí ele disse, para você ver como é o propósito de Deus. Deus me levou para Portugal, fui convidado para o casamento da irmã do amigo meu. Quando eu cheguei lá, o meu amigo não conseguiu pegar o voo. Ou seja, eu fui para o casamento numa cidade que eu não conhecia nem a noiva, e o cara que me convidou não foi. Enfim, cheguei lá,
participei lá da cerimônia e tal, e fiquei por ali alguns dias em Portugal. Mas não era nem Porto, nem Lisboa, que são as principais cidades. Era numa cidadezinha pequena que tem menor. E aí a gente ficou lá meio que perdido. Não, vamos aproveitar, ele tava com a esposa dele lá e tal. E aí ele viu, coincidentemente, que o Tiago Brunet tava na mesma cidade. Ele disse, rapaz, eu já queria conhecer esse cara, não é possível. E aí mandei mensagem para ele, deu certo pra gente se encontrar, eu tava com a agenda livre, ele também. E aí a gente saiu para jantar. No que a gente saiu para jantar, aí foi onde o Tiago Brunet, ele usou da estratégia dele, né? Poxa, o cara é um cara que fala sobre finanças, é um cara que é bem sucedido profissionalmente e tal. O que é que eu posso fazer para chamar a atenção desse cara, para eu plantar uma semente ali? Ele disse, usar já sei, ferramenta. vou falar sobre aquilo que ele está habituado todo dia, que é o quê? Dinheiro. Aí ele disse assim... Vou falar de Salomão. Você sabia que uma das palavras que mais se repetem na Bíblia é sobre dinheiro? Ele disse, não. E você sabia que o homem mais próspero de todos tem na Bíblia, que é a história de Salomão? Ele disse, não. Aí ele disse, pois é. Fez o link, né? Fez o link. Aí o cara, rapaz, como é que eu falo sobre dinheiro? A Bíblia, uma das palavras que mais se repete é dinheiro. O cara mais próspero de todos foi Salomão. Tá na Bíblia e eu não conheço. E aí, através disso, ele se conectou. Linkou. Então você vê a estratégia que o Tiago Brunet teve, chamou a atenção para ele. Então, talvez, se tivesse sido de uma outra forma, ele até hoje não tivesse conhecido. E aí, a partir disso, ele começou um processo de busca, de conhecimento e de conversão. São ferramentas úteis. Muito úteis. Eu acho úteis, como em outros tempos os grandes oradores usavam de ferramentas psicológicas. De ferramentas de hipnose, enfim, outras coisas. E mais uma vez, assim, no púlpito, talvez a confusão que as pessoas fazem aí fora é não conseguir entender que no púlpito é uma pregação. Você prega exatamente o que a palavra de Deus diz, ou você deveria pregar. Porque ali você está sendo a boca de Deus. Então, de certa forma, você não precisa dessas estratégias, né? Por exemplo, em uma sala de aula, no EBD, em um estudo, numa reflexão, em um devocional, muito bem-vindo. Então, talvez se a gente partir desse princípio que existe uma confusão em entender a importância, né, desses profissionais, a gente consiga conviver bem com isso. Até mesmo, deixando muito claro, eu sempre gosto de sair em defesa do método coaching, do coach, que é o coach que faz do treinador, que é um método de associação livre parecido com o do Freud. Não tem nada a ver com questões, se eu tenho depressão, vou fazer... Não, tem um psiquiatra, tem um psicólogo. Então, aí está causando a criminalização desse método exatamente por isso. Porque, eu não vou não para o psicólogo, nem para o psiquiatra, porque eu tenho um coach. Calma aí. O coach, C-O-C-H, ele é o treinador. O coaching é o processo. Então, eu estou com processos de depressão. Então, eu preciso ir no psiquiatra, que é o profissional específico. Eu acho que pode ser que eu tenha a mesma visão que o pastor, mas eu tenho uma leve interpretação. Hoje, se o pastor ele puder ser psicólogo também, psicólogo formado também, para poder oferecer uma gama de serviços dentro da igreja, fora o culto em si, porque assim como o pastor, eu interpreto o seguinte: lugar do púlpito é para culto, entendeu? E culto é cultuar, então é outra leitura. O pastor ele não pode, dentro do evangelho, falar para alguém que está em depressão, ver a única coisa que eu sou autorizado como pastor a falar para alguém que está em depressão dentro do culto é me referir ao Salmo 130, quando eu digo das profundezas a te clamo, Senhor, seja teu ouvido atento ao som das minhas súplicas. Então eu tenho que usar a linha do que diz a palavra. Agora, existem dinâmicas, tipo assim, eu tenho um problema com minha esposa em casa que eu posso não encontrar dentro do evangelho alguma coisa mais literal para poder explicar ele ali, entendeu? Então aí você recomenda, olha, o ideal é que você faça uma terapia de casal, entendeu? Para ver o que é que está acontecendo. Agora, a linha do evangelho, ela tem que ficar preso à base do pastor. Com certeza. A Bíblia... Aí acabaria um pouco com a confusão. Aí vem os camaradas que se destacam, as pessoas que se destacam com essas ferramentas, ganham muito dinheiro, acaba se tornando um foco não só nas redes, mas de multidões, e se cria uma inveja e os processos de criminalização de determinados setores. Exatamente. Eu concordo com isso. Eu não sei como funcionaria muito bem, né? Eu não sei como funciona, até porque
quem é psicólogo e pastor, por exemplo, não pode usar a Bíblia em seu atendimento no consultório, né? Até onde eu sei. Separa as... Entendeu? Então, assim, eu não vejo problema nenhum, até porque o aconselhamento bíblico, ele vai trazer respostas para todas as nossas nuances, as nuances do nosso coração, da nossa alma, vai trazer resposta. A questão é entender o momento, do que se trata e o processo. Nós precisamos entender o processo de cada área na nossa vida. Podcast do Thiago. Hoje o papo fluiu quando a gente fala de espiritualidade, de fé, de história, de vida, de muita coisa positiva. Thiagão, a gente, juntamente com o Jorge, vamos ficando por aqui, mas eu gostaria que o pastor, no final, deixasse uma palavra pra gente. É com você, Thiago. Deixasse uma palavra, já aproveitar que ele trouxe a Bíblia aqui, ele deixar uma palavra aqui pra gente, deixar também uma reflexão para quem está nos acompanhando agora, né, que de repente possa estar precisando, né, de alguma palavra de motivação. Enfim, aquilo que Deus tocar o seu coração, pastor Messinho, fique à vontade aí pra gente fazer esse fechamento aqui desse bate-papo muito bacana, viu? Muito bom. Aqui em Piranhas... Se pudesse, a gente passava o dia todo falando sobre isso. E flui. E aqui em Piranhas, quem quiser fazer uma visita à igreja do pastor, ele deixa aí também os endereços, porque é sempre bom compartilhar com os irmãos o pão da palavra no altar. Amém, amém. Muito obrigado por esse tempo aqui, muito obrigado por esse bate-papo, fiquei muito feliz. Confesso que fiquei muito nervoso no início, porque assim, é a primeira vez que eu participo de um momento como esse. De muitos outros Amém, momentos. amém. Fico muito grato. Grato a Deus, né, por essa oportunidade, grato a Deus por esse veículo de comunicação também. E já aproveitando, eu queria deixar aqui um salmo para todos vocês, para vocês que estão aqui à mesa. Salmo 46. 46 diz o seguinte, o salmista: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na angústia. Ou seja, não se sinta sozinho, não se sinta sozinha. Vocês têm a quem recorrer. E é um Deus pessoal, um Deus que está nesse momento de braços abertos para nos receber. Está nesse momento com os ouvidos atentos para ouvir o nosso clamor. A oração nada mais é do que uma conversa com Deus. Então, se você puder parar aí nesse momento, o que você estiver fazendo, pare por um momento e fale com Deus, porque eu tenho certeza, eu creio nisso, a palavra de Deus nos diz isso, que Deus ele vai te ouvir no mais alto dos céus, ele vai te ouvir e vai te responder conforme a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. A minha oração, o meu desejo é que você experimente desta vontade, a vontade de Deus, que é maravilhosa. Então assim, o salmista ele nos convida a ver o exemplo dele, de como Deus é o refúgio, a fortaleza, e nos convida a procurar esse socorro, independente da área da nossa vida que precise de ajuda. O salmista vai dizer também, no Salmo 121, que Deus, ele nos socorre. A gente olha para os montes, de onde é que vem o socorro? O nosso socorro vem do Senhor. Quem é esse Senhor? Que fez os céus e a terra. Então esse Deus que fez os céus e a terra, que é poderoso, que criou todas as coisas do nada, ele está à sua disposição. Então, independente da sua religião, independente da sua crença, faça uma prova com Deus. A Bíblia diz assim, provai e vede como esse Deus é bom. Então prove, aproveite a oportunidade que Deus está te dando nesse momento, nesse podcast aqui, para poder se relacionar com Ele novamente. E aí você vai ver, não só a sua vida ser abençoada, mas a vida de toda a sua família. Deus abençoe a todos vocês. Pastor, só para finalizar. Amém. Se alguém nesse momento quisesse aceitar Jesus, o que é que ela deve fazer nesse momento? Nesse momento só basta fazer o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Diz assim, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Com a boca se faz confissão para a salvação. Com o coração se crê para a justiça. Ou seja, você não precisa de mais nada. Você não precisa de ir à igreja, apesar que eu vou lançar o convite para vocês ir à nossa igreja. Mas você não precisa de igreja. Você não precisa de pastor. Você não precisa de padre. Você não precisa de mais nada, a não ser confessar e crer em Jesus. Se você quiser fazer isso, faça apenas uma oração de confissão e de aceitação. Pedindo a Deus para vir morar no seu coração através do seu Santo Espírito. Apenas isso. Amém. 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 Então aproveita para fazer também o convite. Eu sei que a sede da IBK, né, aqui de Piranhas, ela fica onde era a antiga Testemunha de Jeová, né? Isso. Ali você já no final da Vila Alagoas,
próximo ali do Conjunto São Francisco, ali chegando pela Fazendinha. Ali, né? Que, inclusive, quero aqui parabenizar, pastor, um trabalho belíssimo que vocês têm feito ali com aquelas... principalmente com aquelas crianças, né, da comunidade ali do Conjunto São Francisco, da Fazendinha, né, eu acompanho e posso ver parte desse trabalho aí que você faz, trazendo o esporte, né, ali para dentro daquela comunidade, e tem feito uma diferença muito grande, mas mais do que isso, tem alcançado famílias, né, não são só a vida dessas crianças, são as famílias dessas crianças. Então, que Deus renove as forças de vocês, continuem abençoando, né, para que vocês possam fazer, né, cada vez mais, né, esse trabalho que vem fazendo a diferença aqui e que vem abençoando aqui o povo de Piranhas, mormente o pessoal ali do bairro, ali, Vila Lagoas, né, Conjunto São Francisco, Fazendinha, mas tem muita gente que está indo. Quais são os dias de culto que tem lá? Amém, louvado seja Deus. Toda quarta e todo domingo, às 19h30, a gente se reúne ali para poder cantar, louvar, adorar a Deus. E vocês são os nossos convidados, vocês serão muito bem-vindos àquela casa de oração. Especificamente na rua Belo Monte, número 30, bairro Xingó. Mais conhecido como bairro da Fazendinha, a igreja fica logo de esquina. Toda quarta e todo domingo tem culto de adoração a Deus. Terça e quinta a gente faz um trabalho de visitação, como eu falei aqui. Aos sábados, 4h30 da tarde, lá na quadra de cima, a gente faz um trabalho de esportes, de evangelização, onde a gente aplica princípios e valores eternos da palavra de Deus para aquela molecada lá, que precisam muito. Então você pode fazer parte dessa família, pode fazer parte dessa história que está sendo construída aqui em Piranhas. Vocês serão muito bem-vindos, de verdade. É isso aí, a gente fica por aqui, Tiagão, em mais uma edição do nosso podcast. Vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aí, eu particularmente gostei muito. Jorge McFly ficou ali mais reflexivo. O Jorge, ele é ateu, graças a Deus, né? Não, tô brincando. Deixa eu deixar só 2 dicas de muito que a gente... Porque o importante é que às vezes o emocional, o cinema, ele nos ajuda muito a entender muita coisa que o pastor falou. Você pode conferir em Lutero e lá no Brasil Paralelo tem Paulo, tá lá. Então, Cartaz. fica a dica aí, acompanha. E aí a gente fica por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Agradecemos aí a participação de vocês, a paciência de vocês. Semana que vem tem mais podcast do Tiago. A gente vai ficando por aqui. Valeu! Um bate-papo leve. Valeu! Atual.